professora Amanda, e essa semana eu vou ajudar vocês com as atividades, então vamos lá? Bem, crianças, essa é a nossa atividade de ciências, páginas 91 e 92. A cor é verde para ficar mais fácil para vocês. Então, vamos lá. Antes de iniciar essa lição, a gente precisa ouvir um texto. E ele fala sobre um mundo das cavernas. Por que a gente vai estudar sobre o mundo das cavernas? Porque possivelmente as cavernas foram a primeira moradia dos seres humanos. Por isso que a gente precisa aprender um pouco mais, porque a gente está estudando nessa atividade sobre moradia. O mundo das cavernas fala assim, que as cavernas são esses ambientes escuros e úmidos. E detalhe, a caverna é uma cavidade natural. Mas o que é cavidade? A cavidade, ela é um espaço que foi cavado. E esse espaço cavado, ele foi cavado naturalmente. Por isso que a caverna, ela é um espaço de cavidade natural que tem que ter a passagem para dar um ser humano lá dentro. E por ser esse ambiente escuro e úmido, muitas pessoas pensam que lá não tem vida lá dentro, mas tem muitas vidas. Vamos ver um pouco mais. O Brasil tem muitas cavernas. A maioria são localizadas lá em Goiás, Bahia e Minas Gerais. Esses 3 estados do nosso país. Regiões, né? Que faz muito tempo que lá nessas cavernas era passado um mar. Só que era um mar bem raso. E daí foram formando vários tipos de cavernas a partir de rochas de calcário. Por que calcário? Porque nessas rochas tinham cálcio. Por isso que a gente fala de calcário, ok? Que é um mineral. E essas cavernas, com o passar do século, o mar ele sumiu. E aí o mar sumindo. Depois que o mar sumiu, o que aconteceu? Esse cálcio que ficou no fundo do mar, ele ficou endurecido lá no fundo e se transformaram em pedras, em rochas bem firmes. Daí, sobretudo, calcário. Por isso que a gente fala que a caverna, sobretudo, ela é de rochas de calcário. Aos poucos, quando a terra se movimentou, provocou pequenas rachaduras nas rochas. Daí vem aqui fala de cavidade, né? A terra se movimentando, foi rachando a terra, a água da chuva batendo, penetrou nas rachaduras, né? E dissolveu, foi derretendo a rocha, né? E produziu buracos, que eu falei que caverna é uma cavidade natural que tem a passagem para o ser humano percorrer ela. E daí, depois desses buracos, eles foram ficando cada vez mais largos, mais fundos, formando esses salões, esses túneis e esses abismos. E olha só, esses espaços, eles levaram muito tempo para eles serem escavados pela chuva, né? Por isso que formaram as cavernas. No Brasil, a maior caverna de que se tem notícia é a Toca da Boa Vista, que fica lá na Bahia. Como o ambiente da caverna é escuro e úmido, a vida lá dentro é bem diferente. Mas bichos como grilos, centopeias, besouros e aranhas e outros tipos de insetos, eles adoram viver por lá. Só que aí, os bichos que vivem lá na caverna, eles sofrem adaptações, ó. Após várias gerações nas cavernas, os bichos desenvolveram antenas para facilitar a busca por alimentos no escuro. Alguns nem têm olhos, alguns dos bichos que moram lá. E alguns são completamente brancos e não podem sobreviver em ambientes comuns, porque eles estão tão acostumados a viver no escuro. O mais famoso habitante desse mundo subterrâneo é o morcego, que vive pendurado, como vocês sabem, de cabeça para baixo, é claro. Mas de vez em quando ele sai dessa caverna para comer os bichinhos que ele gosta, frutas, né? Vocês viram? A vida nas cavernas, ela também depende das florestas e dos rios e da superfície. Ela não é sozinha lá, né? Tem bichinhos que vivem lá. As cavernas podem guardar preciosidades históricas como ossos de animais que já desapareceram há muito tempo, como a preguiça e o tatu gigantes, preguiça gigante, tatu gigante, como também o tigre dente de sabre.
eles podem estar misturados à terra da caverna. Então, apesar dessa riqueza que a caverna tem, a extração do calcário, que algumas indústrias têm procurado, né, para fazer o cimento, tem provocado a destruição de muitas cavernas. É preciso a gente preservar as mais importantes e conhecer, entendendo, conservando esses ambientes frágeis e interessantes que trazem tanta informação sobre o passado. Porque como é que a gente vai saber sobre os animais que existiram há muito tempo, sobre a história da humanidade, se a gente não tiver como pesquisar, né? Então a caverna ele é esse ambiente que tem uma riqueza de histórias. Afinal, nossas cavernas constituem não só um patrimônio natural, mas também um patrimônio de história, patrimônio histórico. Então vamos à nossa atividade. Todos querem uma casa para viver, né? Seja ela de madeira, de alvenaria ou de palha. A casa representa abrigo e segurança. É o lugar onde descansamos, comemos e guardamos o que temos. Mas nem sempre as pessoas moraram em casas como as que conhecemos hoje. Há muitos anos, os seres humanos viviam em cavernas, onde se abrigavam do frio, da chuva, dos raios e do ataque de animais famintos. Observe a imagem a seguir. Vocês estão vendo essa cavidade, que eu falei que cavidade é o quê? Alguma coisa escavado. É um espaço que foi cavado de forma natural aqui. E que aqui dá uma passagem de um ser humano. Por isso que é uma caverna. Eu sugiro que agora você pegue o seu caderno para fazer essa atividade de ciências. Coloque ciências e essas 3 perguntinhas. Primeira pergunta, o que são cavernas? Eu já falei para vocês, já é só vocês colocarem com a ajuda de um adulto, mas quem vai escrever, claro que é vocês. Segunda pergunta, onde elas podem ser encontradas? Então, eu também já li para vocês nesse mundo das cavernas, você vai colocar onde elas podem ser encontradas. E a última pergunta, você já viu uma caverna? Você vai responder se sim ou não. E vai responder onde foi que você viu. Senão vai ficar só no não, ok? Página 91, essa é a nossa atividade. Próxima. Então vamos lá, criança. Página 92. Com o passar do tempo, o ser humano aprendeu a usar os recursos da natureza para construir um lugar para se abrigar. É por isso que hoje existem casas diferentes umas das outras, pois são construídas com diferentes materiais e diferentes formas. Nós sabemos que existem pessoas que não têm casas para morar, que moram na rua, porque fatores como excesso de bebida, o uso de coisas que não são legais, pode levar as pessoas a irem morar na rua, a falta de emprego, né, as dificuldades que muitas pessoas têm, pode levar algumas pessoas a não ter moradia. Então, vamos ver o quanto é importante a gente valorizar a nossa moradia, o nosso lar. Né? Primeira questão, né, a questão de número 3. Veja a imagem de um indígena construindo uma casa. Que materiais ele está usando nessa construção? O que vocês estão vendo aí? Conseguem visualizar algum material diferente? O que ele usou para fazer a casa dele? Isso, tronco de árvores. Aí tem palha. E também tem cipó, que serve para ele fazer os nós na oca, né? Que a casa dele é a oca. Então, já dá para vocês responder esta. Número 4. Esta é uma casa no campo. Que materiais foram usados para construí-la? Vamos observar essa casa? O que tem nessa casa? Ela é feita de madeira. Nas janelas tem vidro, então tem madeira, tem vidro, tem a telha, tem cimento, né, para pregar, para grudar as partes das portas, entre outros materiais. Quinta questão, nas cidades,
quais os materiais mais comuns para construir casas? Quais são os materiais mais comuns para construir as casas? Os principais são, ó, tijolos, madeira, cimento, o plástico, aço, ferro, entre outros materiais. Então aqui você aprende mais um pouco sobre moradias e essa é a nossa atividade de ciências.